Uau, mais um dia, terça-feira. Hoje eu tinha a tão esperada duas salas que eu tava um pouquinho com medo de dar aula. Então, vamos lá. O que será que vem hoje? Bom, meu dia hoje começou muito bem. Eu tive aula de novo no 11º ano, que é a turma mais velha que eu assumi. E hoje eu pude é, definitivamente falar, bom, agora eu consigo de fato falar em alemão, dar aula em alemão, porque sempre foi uma dificuldade. Eu sempre tive um medo de chegar um pouco para eles e, tipo, às vezes não entender ou não conseguir expressar algo que eu gostaria de falar claramente. E hoje eu tive essa turma então de manhã e hoje eu precisava ensinar algo um pouco mais complexo. Claro que eu me preparei antes, eu acho que eu não gosto de comparar com outro professor e falar que eu preciso de mais tempo, mas claro que se eu tivesse que ensinar isso em português, talvez eu basicamente daria uma olhada em alguns exercícios, porque a disciplina a gente já ensinou, né? Para quem não sabe o que é sistemas com várias soluções, soluções não possíveis, infinitas soluções. E para explicar quando envolve algum conceito um pouco mais abrangente ou a gente precisa um pouquinho mais de saliva, vamos dizer assim, eu estava um pouquinho apreensivo. Mas posso dizer que foi uma aula assim muito gostosa, é uma sala não muito grande, claro, são 15 alunos, então claro que isso facilita muito. Mas no final é muito legal ver o feedback deles e tipo, obrigado professor. Quem não ama escutar um obrigado de um aluno, né? Quando a gente termina a aula e eles falam, nossa, que legal, entendi. Ou sempre tem, né? A gente escuta, eu acho que todos os professores escutam, nossa, agora eu aprendi. Eu acho que cada um tem um jeito, cada um lida melhor com um método de ensino. Eu digo isso os alunos, né? E nós também, professores, às vezes temos mais afinidade com uma outra sala. Então essa era a minha primeira aula as minhas primeiras aulas de matemática. E depois eu só tive aula de física hoje. Que delícia! Eu posso falar assim pro meu diário para mim, que delícia ensinar física de novo, como eu sempre quis ensinar, como eu sempre fiz. Preparar as minhas aulas, deixar tudo anotadinho no papel, como eu gosto, pôr na lousa, perguntar para os alunos, essa troca, quando eu pergunto para eles, e aí, vocês sabem? Nossa, que legal, essa resposta, a minha aula é como eu gosto de fazer. Algo dinâmico, eu na frente, respondendo, às vezes com alguma resposta direta que eles adoram, né? Às vezes quando a gente atravessa eles, ou tipo alguém, eu não perguntei, mas você dá a entender que tipo foi num tom de brincadeira e eles já ficam, nossa, nossa, nossa. Como é gostoso ter crianças, jovens ou pessoas na frente assim e sentir que eles estão ali escutando o que está acontecendo, não estão nervosos ou irritados ou cansados. É claro que, né, a escola ela é nessa essa coisa de tipo aula atrás de aula, e aqui é tudo igual, não tem nada diferente, né? Eu antes de vir para cá ficava pensando, nossa, será que um dia eu vou ensinar numa escola alemã, como que é dar aula numa escola na Alemanha? E cada dia mais eu vejo que, tipo, é um país de primeiro mundo, como a gente fala aí no Brasil. Sim, com certeza. Eu acho que para muitas coisas aqui há uma diferença muito grande de relação ao transporte público, à educação, à limpeza das ruas, enfim, sistema de saúde, sistema. E não que seja melhor, é só uma questão de funcionar porque as pessoas prezam por isso. E claro, a gente tem que levar em consideração vários fatores, país menor, mais rico, enfim, não vou entrar nesses detalhes aqui. É, enfim, essa primeira foi a minha primeira aula então, de matemática, depois de física, já falei, né? E aí eu tive primeira aula de física com o 7º ano, onde eu tô precisando fazer e um certo papel de ator ali um pouquinho mais rigoroso com eles, para colocar eles em ordem. Nós já tivemos algumas reclamações de alguns professores de que estão tendo dificuldade com alguns específicos alunos, onde eles conversam muito, interrompem muito a aula. Nós já sabemos do ano passado que é uma classe difícil, é uma classe que interrompe muito, que eles não conseguem ficar muito atentos, mas cada vez mais eu tenho visto que é
a forma como nós lidamos com eles, porque esse professor que eu expliquei há um tempo atrás, que é um vídeo que eu acho que vale muito a pena assistir, que foi a aula de ditadura que ele deu, e pasmem, né? Eu não sei se ficou tão claro, não era para ser uma aula de ditadura, se alguém não viu, olha o vídeo lá, foi espontâneo o que ele fez. Esse professor ele consegue controlar muito bem a sala e por sorte eu tô com ele, dividindo essa sala com ele, então os alunos eu acho que meio que por tabela perceberam que eu também sou um pouco sério e rígido nessa questão de disciplina. Então, até agora eu não tive problema. Eu precisei hoje um pouquinho só, por favor, pessoal, agora eu vou falar, vocês me escutem por 2, 3 minutos e depois eu abro, né, a possibilidade de vocês perguntarem. Foi o que eu mais tive de dificuldade. Aqui na Alemanha rola muito uma questão de puberdade, né? As crianças quando chegam no 9º ano, poderia dizer que é um 9º ano nosso aí no Brasil também, ou primeiro colegial. Então são salas muito difíceis de lidar, os meninos, né, na grande maioria estão assim, ali, hormônio explodindo, e, né, querem descobrir o mundo, né? E a gente tem que tentar mantê-los um pouquinho concentrados. Eu confesso que hoje, uma sala, o ano passado, o 8º ano que eu tinha fácil, hoje foi um pouquinho mais difícil. Essa sala eu já percebi que vai ser a nova dificuldade. E depois do intervalo, fizemos um intervalo rápido, uma reunião entre os mentores, nós tivemos ali 15 minutos, sentamos todos juntos, o que a gente precisa fazer, o que ainda não está definido, o que não deu tempo, vamos fazer. Deu super certo, super funcionou. Esse ano, o ano passado eu tinha várias janelas onde eu podia às vezes até ter um tempo um pouquinho mais tranquilo, mas esse ano tá assim, até agora loucura, não consigo ter uma janelinha ali para poder, às vezes eu gosto muito de música, então escutar uma musiquinha para dar uma baixada na adrenalina, dar uma aliviada na tensão. Eu confesso que eu não tive tempo de fazer isso esses 4 dias que eu fui para a escola. Amanhã, meu último dia fechando a semana, lembrando que a semana passada eu fui só na quinta e na sexta por conta de estar doente. Então amanhã eu vou ter essa noção exata de como o meu horário tá, mas hoje era o meu dia mais pesado, eu tenho uma aula livre, apesar de ontem ter feito uma substituição também, loucura, né? Nessa aula livre eu consegui sentar e poder organizar um pouquinho as minhas aulas de física que depois eu ia dar para o 9º ano e para o 10º ano. E o 10º ano eram as minhas 2 salas, então aí que o ano passado eu tive um pouco de problema com eles, e alguns momentos um pouco tristes, alguns momentos eu fiquei muito desanimado, pensei muito em desistir da escola. Cheguei a pensar, não, hoje eu vou falar com a diretora porque eu não posso mais, mas eu sempre tenho uma questão de que a gente desiste, ou a gente desiste um pouquinho antes, às vezes, de conseguir algo grandioso. Então eu sempre que tô para desistir, eu penso, não, eu acho que eu posso ir um pouquinho mais, eu vou conseguir o que eu quero. É claro que eu tenho o objetivo, né, de conseguir o certificado de alemão, hoje eu tenho um contrato permanente na escola, isso é muito legal, né, uma escola internacional, mas como eu disse, 95% do tempo eu falo em alemão com eles. Hoje foi muito legal que eu tenho a sala de física do 7º ano, é a sala bilíngue, então em um momento eu não conseguia, eu falei, nossa galera, como é que é essa palavra? Eles em inglês, eu falei, putz, claro, né, eu posso falar inglês com eles. E de repente eu comecei a explicar em inglês e foi em inglês e eu fiquei olhando pra lousa e depois pensando, cara, minha história ninguém sabe, né, não contei. E também não sou muito de ficar contando, mas saí de uma cidadezinha que é um ovinho. Eu na escola sempre tive muita dificuldade de aprender inglês e nunca achei que eu pudesse realmente entender essa língua, e um dia minha mãe me deu a possibilidade de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos por 3, 4 meses, onde eu trabalhei e aprendi o inglês também, e isso foi o que virou a chave para eu poder entender o inglês. E claro, hoje o alemão, e uma vez que a gente aprende a gente não quer parar de aprender, porque a gente vai sempre, sempre mais, né, aprimorando. E eu sou muito grato hoje ao que minha mãe fez, a chance que minha mãe me deu lá atrás, muito lá atrás, quando nem imaginava onde eu podia chegar ainda. Então, foi muito bom não ter desistido ano passado. Eu sou chorão, né? Quase chorando aqui de novo. Foi muito bom não ter desistido ano passado. E hoje eu tive de novo 2 aulas assim que eu saí. Eu tô dando risada, olha só, tipo, eu tô feliz, mas muito feliz de novo, tipo, alunos que
eu sentia que eles tinham um certo ódio de mim, de verdade, essa era a palavra, porque a gente não tinha batido. Mas que delícia escutar de um dos alunos que realmente assim me dava uma energia negativa. Hoje, a hora que eu entrei na sala, ele fez "Oh nein", que significa "ou não", traduzindo. E no final ele falou assim: "Professor, é muito legal ter aula com você quando você consegue divertir a sala desse jeito". Eu falei: "Eu sempre fui assim. O problema é que a gente não conseguia se entender o ano passado". E na verdade, o erro não estava neles, de novo. O erro estava aqui, ó. A gente precisa parar de falar que o erro tá neles. É claro que hoje foi só a primeira, né? Tem muitas. Vai ter dia que eu não vou estar bem, vai ter dia que eles não vão estar bem, e eu vou estar super irritado, mas hoje foi a primeira depois dessa grande tensão. E escutar isso dos alunos, assim, eu percebi uma coisa: o quanto a gente tá seguro no que a gente faz toda a diferença. Hoje eu tava muito seguro no que eu tinha que fazer. Eu tava muito seguro na matéria que eu tinha que ensinar, no que eu tinha que passar para eles. Porque eu preparei, eu tava muito seguro no alemão, eu tava muito seguro das ideias que eu queria e das instruções que eu queria passar para eles e como iria funcionar as minhas aulas. Que nem alguém poderia até duvidar ou questionar, mas eu estava muito bem preparado para isso. E estar muito bem preparado para alguma coisa faz toda a diferença. Por isso que é muito importante. Eu tenho um amigo meu de Campinas que ele fala: estar preparado faz toda a diferença. E estar preparado significa já muitos passos à frente. Então estejam preparados sempre. Eu sei que a gente tem uma vida cansativa de preparar muitas aulas, né? A gente se prepara muito, mas estejam preparados e firmes no que vão se fazer. Confiem no do que vocês fazem, porque esse é o ponto. Quando a gente confia no que a gente faz e a gente tem certeza do que a gente está fazendo, não estou dizendo que a gente está certo sempre, mas que a gente tem certeza, a gente pode errar e corrigir o erro é totalmente aceitável. Mas saber o que a gente está fazendo na frente, principalmente de outras pessoas, passar segurança disso, faz toda a diferença. E seja lá o que for. Eles podem não ter aprendido, podem não ter escutado, mas o clima hoje foi muito melhor. De novo, queria ficar aqui falando horas sobre assuntos. Por isso, se tiver alguma ideia, quiser perguntar alguma coisa, escreve aí, eu vou ler e aí eu vou gravar um vídeo. Eu quero gravar logo um vídeo de como se tornar professor na Alemanha, porque eu tenho certeza que isso vai agradar muita gente e vai ajudar muita gente também, essa é a ideia. Beleza? Até mais, até amanhã. Amanhã eu tô de volta para conversar mais. Abraço.